Boa tarde, é uma alegria ter a sua companhia aqui na TV Evangelizar, programa A Vida em Foco. Começando a partir de agora para todo o Brasil, estamos transmitindo via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre um dos transplantes que, pelo menos aqui no Paraná, é muito procurado, um dos mais procurados, que é o transplante de córnea. A fila de espera é grande. Então vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de transplante. Então vou dar as minhas boas-vindas para o Dr. Robson Torres, que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná e já vai conversar com a gente. Vamos falar também sobre sustentabilidade envolvendo bitucas de cigarro. Sabia que tem uma iniciativa bem interessante que trata dessa sustentabilidade? Eu vou compartilhar com você no programa de hoje. E também vamos falar sobre finanças relacionadas com a Bíblia. De que forma que nós podemos unir esses dois assuntos? Eu vou trazer aqui um especialista que escreveu inclusive um livro a respeito desse tema. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Falando em saúde dos olhos, nós sabemos quão importante é cuidar desta saúde, mas tem uma fila de milhares de pacientes que esperam um transplante de córnea para recuperar a visão. Então nós queremos falar desse assunto. Se esse é um tema do seu interesse, já aproveita para você depois compartilhar pelo YouTube, tá? TV Evangelizar Oficial, porque agora eu vou dar as boas-vindas para o Dr. Robson, que está aqui. Dr. Robson, Robson Torres, é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná, certo? Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Pode aproximar, por gentileza. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Mesmo. Sou médico oftalmologista pelo Hospital de Olhos do Paraná. E como que funciona essa questão do transplante? Por que dessa fila, né? Nós temos uma fila grande no Paraná, um dos que mais são procurados. É porque é efetivo o transplante? É porque é difícil? Qual que é o motivo dessa fila? Tem uma parte de efetividade, então, que muitos pacientes procuram o nosso serviço para realizar esse tipo de cirurgia. Tá. E também tem a parte relacionada... Ou seja, ela recupera mesmo a visão, é isso? Recupera 100% a visão na maior parte dos casos. Olha! Tá? Então, no nosso estado tem uma fila muito grande por conta também dessa procura e por conta, o que principalmente afetou bastante a nossa fila foi a questão do Covid há 3 anos atrás, que até agora ela não se regularizou. Então ela está meio que atrasada, digamos, de alguma forma. Antes era em torno de 2 a 3 meses a fila e desde o Covid está em torno de 1 ano, hoje a fila no estado. Agora essa espera, ela é crítica para quem está nessa fila ou não? Não vai afetar mais a situação da saúde? Para muitos pacientes essa espera é muito crítica, sim, porque tem vários... Hoje em dia a gente tem várias técnicas diferentes para transplante de córnea, principalmente a gente chama de técnicas lamelares, ou seja, que a gente troca apenas uma camada da córnea. Tá. E esses pacientes têm um tempo hábil a ser feita a cirurgia, senão ele tem que fazer a técnica convencional, que o prognóstico é um pouquinho pior, é mais reservado, tem maiores riscos de complicações e etc. Então, esse tempo é muito importante para esse tipo de paciente, principalmente que a gente vai optar por uma técnica mais avançada. Entendi. E esses que são fatores mais críticos, como que ficam? Eles entram em prioridade pela situação mais delicada ou não? A gente tem diversos critérios hoje de prioridade para realizar o paciente entrar com prioridade e conseguir uma córnea rapidamente. Quando o paciente entra com prioridade, ele consegue receber uma córnea na mesma semana. Porque ele entra como um primeiro e a primeira córnea que sai no estado vai para esse paciente. Tá. Mas tem diversos critérios, porque é muito delicada essa situação. Então, é uma reunião entre os oftalmologistas, a gente definiu alguns critérios que cabem dentro dessas priorizações, como córneas que estão perfuradas ou pacientes que apresentam apenas um olho que ele enxerga e pode realizar essa técnica que eu comentei, que é uma técnica mais avançada, e se ele esperar 1 ano, ele pode não poder fazer essa técnica. Então, nesses casos, a gente consegue mandar uma carta ao banco de olhos solicitando essa priorização, vai para uma análise técnica e daí ela pode ou não aceitar essa priorização por paciente. Tem algumas situações que não vai para análise, que é, por exemplo, córnea perfurada, uma úlcera muito grave, um caso muito grave de urgência, não vai nem para análise, automaticamente você manda a carta explicando o motivo e automaticamente o paciente entra como primeiro. Mas tem alguns
Mas principalmente agora que a nossa fila tá grande, está em torno de um ano, tem esses casos em específico que a gente consegue mandar uma carta tentando essa priorização. A gente está falando em números aqui, né? São 1.260 pessoas que aguardam para receber o órgão, né? Mais de 5.000 transplantes que são realizados no Brasil por ano e, globalmente, 10 milhões de pessoas que estejam na lista de espera. É muita gente. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho uma compatibilidade mais fácil desse órgão? Porque eu sei que tem alguns que é muito mais complicado. Sim. Para transplante de córnea, a gente não precisa fazer um estudo de compatibilidade, pois a córnea é um tecido que não tem vaso, ele é vascular. Então, como não chega a vaso, o nosso organismo não reconhece aquilo como um corpo estranho, então é mais difícil ter rejeição como outros órgãos que são irrigados. Entendi. Então, basicamente, por isso é mais fácil, não precisa ter uma compatibilidade sanguínea ou coisa Então, o processo de recuperação também é mais tranquilo ou não, depois de feito o transplante? Depois de feito o transplante, é que hoje em dia é difícil falar genericamente, porque tem vários tipos de transplante e vários casos diferentes relacionados. A técnica vai geralmente interferir. Em torno, assim, 3 a 6 meses o paciente reabilita a visão. Tem pacientes que em 2 semanas reabilita a visão. Nossa. Depende muito da técnica e tem paciente que demora 1 ano e 6 meses, mas volta a enxergar 100%. Tem depende do tempo e da cicatrização de cada caso também. Entendi. E idade conta ou não? Pode ser feito em qualquer idade? Pode ser feito em qualquer idade, o transplante de córnea. Inclusive em crianças recém-nascidas até idosos. Esses tempos eu transplantei uma senhorinha de 98 anos. Olha só. A cirurgia ela é simples ou não? A cirurgia depende. A cirurgia tem uma complexidade no sentido cirúrgico, mas Por paciente de anestesia, de riscos. Isso é bem tranquilo. Isso é tranquilo. Bem tranquilo. Tanto que a gente pode operar pacientes, eu operei um paciente. Por isso que eu perguntei pela idade que você mencionou. Geralmente é feita uma anestesia tópica com uma leve sedação. Então o paciente faz a cirurgia e já vai embora para casa no mesmo dia, não precisa de internamento, nada. Tá? Então nesse sentido é bem simples. E quais são os casos que são indicados um transplante? Principalmente quando o paciente pode ter uma perda de transparência da córnea por algumas doenças, como ceratopatibolose, que é mais comum, ou distrofia de Fuchs, que ele altera a camada mais interna da córnea e a córnea começa a ficar opaca. E daí você troca. E perde a visão. Nesse tipo de caso, você pode trocar só essa camadinha mais interna, que é o que está comprometida. E nos casos em que a córnea tem um erro de curvatura, que a nossa córnea pode ter um formato esférico e por algum motivo, uma doença muito comum, que é a ceratocônica, o paciente acaba tendo uma forma cônica da córnea, começa a abalar principalmente pelo coçar dos olhos. Olha. E isso é uma das causas muito comuns. Isso dá uma causa de transplante? Com certeza, coçar os olhos. Nossa. E nós temos bastante disponibilidade de órgãos ou não? Então, isso é um ponto crítico que eu queria até alertar aqui o estado do Paraná, porque isso varia muito de estado para estado, quanto faz de campanha e quanto isso é falado, porque o que faz grande diferença na fila também é quantas córneas são doadas. Sim. Então, se eu tenho 1.000 pacientes na fila e são doados 200 córneas por mês, rapidamente eu venço, mas se tem 5 córneas por mês, essa fila vai se prolongar. Então, tem estados aqui que a fila é 10 anos, 11 anos. Então, porque depende muito da conscientização daquela população em específico, em relação à doação de órgãos. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Entendi. Tem algum caso que a pessoa não pode ser doadora da córnea? Tem. Ou mais fácil você falar os casos que pode, não sei. A maior parte dos casos podem, exceto algumas doenças do próprio olho que a gente detecta, todas as córneas vão para uma análise. Então é retirada a córnea e ela vai para uma análise técnica, que é feito exames nessa córnea e vê se ela é uma córnea boa ou não. Então o paciente ele pode ser doador, às vezes essa córnea pode ir para, por exemplo, uma córnea que teve uma perda muito grande, já não era uma córnea tão boa, ela pode ir para um estudo. Pode ser não seja para um paciente, mas ela tem uma finalidade de estudo. E tem córneas de pacientes com doenças que daí não podem ser transplantadas. Entendi. Então tudo isso tem que ser analisado. Tem que fazer o estudo dela primeiro para ver se é uma córnea ok, que ela pode ser utilizada para outro paciente, ou se não, é uma córnea que já não tem uma viabilidade para isso. Sim, interessante. Que bom. Acho que a principal mensagem que você traz hoje é a questão do ato de generosidade das pessoas, da família principalmente, né? De ser um doador. É isso? É isso mesmo. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Dr. Robson, vou deixar o contato aparecendo caso o pessoal tenha alguma dúvida em casa e seja sempre bem-vindo, tá? Perfeito, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Eu quero lembrar que você pode acompanhar na nossa programação 2 horários do Santo Terço com o Padre Reginaldo Manzotti, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Então acompanhe e faça essa oração junto com a gente.
A gente vai agora para um intervalo. Ainda no programa de hoje a gente vai falar sobre uma iniciativa de sustentabilidade que envolve as bitucas de cigarro, já você vai entender. E vamos falar sobre a relação de finanças a partir da Bíblia. Eu espero você. De volta com o programa A Vida em Foco e agora para falar sobre sustentabilidade. Bom, aqui a gente teve um útil unido ao agradável praticamente, porque sabe aquelas bitucas de cigarro que muitas vezes causavam problemas até de incêndios florestais se for descartado incorretamente, certo? Bom, teve pesquisadores que foram atrás dessas bitucas de cigarro. Gente, às vezes eu me impressiono com algumas criatividades que surgem. Eles usaram essas bitucas para fabricar o carvão, o hidrocarvão, que é aquele filtro que tem lá na sua casa, aquele filtro de água, você coloca um carvão lá dentro. Olha o que eles inventaram. Inclusive, essa pesquisa foi até premiada, porque uniu justamente a sustentabilidade com algo muito útil, que é o hidrocarvão. Acompanhe comigo. 1 trilhão. Esse é o número de bitucas de cigarro que o Brasil produz por ano. E não importa como esse material é descartado, ele sempre vai prejudicar o meio ambiente, seja poluindo o solo ou até mesmo o lençol freático. E foi pensando em encontrar uma solução para esse problema que pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá desenvolveram uma pesquisa que transforma bitucas de cigarro em hidrocarvão ativado. A pesquisa de iniciação científica começou a ser desenvolvida pelo Rogério, acadêmico do curso de Química, em 2017. O grupo de estudos teve outros 6 participantes do Departamento de Química e Engenharia Química da UEM e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A intenção era encontrar uma solução sustentável para o descarte do material, e o resultado foi positivo. A ideia da produção desse hidrocarvão a partir da bituca de cigarro, ela vem de encontro com um problema que a gente tem em relação a esse passivo, porque hoje não existe política assertiva de descarte dele, ele é descartado como lixo comum. Então a nossa ideia foi, além de desenvolver um material que pode ser utilizado no tratamento de água, a gente dá uma destinação a esse passivo correta e também agregar valor a ele. O processo de transformação é considerado rápido e fácil. É um processo simples, rápido e barato. Ele consiste na coleta do material, a gente coloca ele numa autoclave como se fosse uma panela de pressão e cozinha por um certo tempo a uma certa temperatura. Após esse tempo de cozimento, entre aspas, esse material é filtrado, seco e passa-se por um processo de ativação. Essa ativação ela tem a funcionalidade de limpar a superfície desse material e os seus poros, as suas cavidades, que é ali onde que ocorre o processo de adsorção. A adsorção nada mais é do que o nosso hidrocarvão ativado, ele vai capturar o contaminante da água. É como ele agarra e não solta. Em 2019, quando foi concluída, a pesquisa recebeu um prêmio na reunião anual da Sociedade Brasileira de Química e um artigo foi publicado em uma importante revista internacional. O trabalho tem patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e, em agosto deste ano, recebeu o prêmio Patente do Ano. Pela primeira vez, o prêmio foi concedido a uma universidade estadual e ao sul do país. Isso é uma coroação de um trabalho que, como foi dito, iniciou-se lá em 2017, então a gente só veio galgando mais conquistas. É a segunda patente verde da Universidade Estadual de Maringá e a primeira do Departamento de Química. Agora, o próximo passo para os pesquisadores é fazer com que o trabalho saia do laboratório e beneficie a sociedade. Buscar investidores, levar o produto ao mercado para que investidores venham com interesse em produzir esse material e devolver para a sociedade. Então, no dia que eu estiver no mercado e ver a embalagem lá do filtro de carvão, feita a partir de bituca e o logotipo da UEM embaixo, pronto, já tá bom. Muito legal, né? Você sabia dessa pesquisa? Aprendeu aqui, no programa Vida em Foco, tá vendo só? E falando em medidas sustentáveis, tem uma que está completamente nas suas mãos e eu vou dizer mais. Além de você ajudar o meio ambiente, você ajuda famílias. Sabe o óleo que você
não sei o que faz, não deveria descartar. Por favor, não descarte no meio ambiente o seu óleo de cozinha usado. Guarda nos potinhos ali, na garrafa PET, essas coisas, e você pode mandar em centros de distribuição ou dar para essas famílias, porque tem muita gente que vive da renda do quê? Do sabão que faz a partir do óleo de cozinha. Acompanhe comigo. Você sabia que o óleo que você usa na sua cozinha pode gerar renda e empregos para várias mulheres e suas famílias na comunidade? E sabe por quê? Porque esse óleo, ele é matéria-prima do sabão ecológico. E nós estamos aqui, de fato, no processo do sabão ecológico que está sendo feito nesse exato momento. Agora, dona Albetiza, fale aí pra gente o que é o sabão ecológico. O sabão ecológico é uma obra-prima que nós conseguimos fazer. Ele é feito com o óleo óleo citurado, e aí a gente coloca o óleo, o desinfetante, a solda, né? Que é pra gente fazer o sabão ficar mais grossinho, ficar cheirosinho também. E aí a gente consegue fazer essa maravilha de sabão. Ele é muito bom e é muito cheiroso também. E o sabão, minha gente, ele faz parte de um projeto que ajuda várias mulheres nas comunidades a gerarem renda, não é verdade? Porque é o seguinte, esse sabão ele está sendo feito para posteriormente a senhora vender. Na hora, eu vendo muito. É uma venda muito boa, viu, esse sabão aqui. Esse sabão ecológico, tanto é bom para tirar o óleo da rua, porque antes o pessoal derrubava nos esgotos, né? E fazia mal para a natureza. E como é bom para a gente fazer assim, para lavar os pratos, ele é muito bom para lavar prato, lavar pano de prato, lavar tudo que tiver sujo, ele limpa, né? A gente sai procurando as pessoas que fazem fritura, a gente sai nas barracas, a gente sai nas casas das pessoas que fazem esse tipo de fritura, né? Frita ovo, frita o que você quiser, frita carne, pastel, esse tipo de coisa. Aí o óleo que fica saturado, aí eles vão e doam. Nós estamos aqui com a dona Zélia. Dona Zélia, há quanto tempo a senhora já compra o sabão? Faz muito tempo, uns 4 anos mais ou menos. E aí, no caso, a senhora sempre vem comprar aqui com a dona Graça e com a dona Albetiza? Sempre eu compro aqui com elas, né? E é uma maravilha. Muito bom. É uma maravilha. Limpa uma roupa, a roupa fica cheirosa, né? Se a gente lava um alumínio, precisa usar o Bombril, porque ele mesmo clareia tudo. Eita, é bom, é ótimo esse sabão. E vou contar mais uma história aqui para você agora. Uma história de superação que surgiu também de um sonho, o sonho de um piloto. Desde criança queria ser piloto. E sim, se tornou esse piloto. Só que no meio do caminho ele teve um acidente, enfim. E ele precisou então agora superar essa barreira que surgiu. Vamos ver como que foi essa história? Acompanhe comigo. Desistir jamais. Esse é o lema que Jonathan, de 39 anos, carrega. E quem vê ele andando assim, com uma certa dificuldade, não sabe o que ele já superou. A jornada dele começa com o sonho de infância, ser piloto de helicóptero. Determinado a alcançar as alturas, ele dedicou anos de estudo e treinamento para tornar o sonho realidade. Venho de uma cidade do interior e sempre tive o sonho de sobrevoar. Vindo a Curitiba em 2008 e fazendo o curso de formação de piloto e consegui concretizar esse sonho. Então, o meu maior sonho foi realizado. Porém, a vida por vezes nos coloca diante de curvas inesperadas. Em uma viagem para buscar uma aeronave, um fatídico acidente automobilístico reescreveu o destino do piloto. Eu estava trafegando e o veículo veio em alta velocidade e aquaplanou e deu colisão frontal comigo, onde 3 pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Eu sou o único sobrevivente e tenho um AVC, onde paralisou meu lado esquerdo do corpo e isso fez com que eu perdesse minha profissão. A história do comandante Jonathan mostra um testemunho inspirador de como a resiliência e a vontade de superar desafios pode transformar vidas. O sonho de voar permaneceu no ar, mas o Jonathan, longe de se entregar, encontrou novas alturas em sua jornada de superação, agora iluminando o caminho de outros com suas palestras inspiradoras e escalando desafios inimagináveis. Como existem poucos esportes que eu possa fazer com metade do corpo,
Eu escolhi a escalada para poder decolar novamente e estar nas alturas. Ele quebra todas as expectativas, né? Uma pessoa que tem um lado do corpo todo paralisado, determinado, com muita disciplina, a gente foi evoluindo e devagarinho hoje ele já consegue escalar todas as paredes. Hoje a academia aqui, ela tem a parede mais alta da América Latina, são 17 metros. Para uma pessoa que já tem os dois lados funcionando normal é super difícil, imagine para quem não tem um só. Jonathan não apenas transformou sua tragédia em triunfo, mas também se tornou um farol de inspiração para todos nós, provando que a verdadeira superação reside na resiliência do espírito humano. E seu lema, desistir jamais, ecoa em cada desafio superado e em cada vida que ele toca. A determinação, essa disciplina, fez com que eu voltasse a ter uma vida ativa novamente e não ser excluído pela sociedade, né? Porque ter inclusão incluir uma pessoa é validar a existência dela. Tem muita gente que se transforma com esse tipo de história, e essa história que eu quero compartilhar é de uma mulher que tinha o sonho da confeitaria. Mas não era só um sonho, porque ela de fato sustentou a família dela a partir desse dom. Acompanhe comigo. Agora vocês vão conhecer a história de uma mulher que vem adoçando a vida de muitas pessoas com o seu dom na confeitaria. Dom esse que foi revelado em sua gravidez. O nome dela é Kilvia Almeida e há 8 anos ela já tem o seu próprio negócio no ramo da confeitaria. Idade essa que também é a idade do seu filho. Afinal, foi por conta da sua gravidez que você conseguiu ter esse dom. Mas de onde foi que saiu essa ideia de colocar a mão na massa e começar a fazer bolos? Bom, a ideia, com certeza, foi de Deus, né? Porque em uma conversa com ele, escutando a palavra, dando a palavra, me ajoelhei, conversei com ele, pedi um direcionamento, que eu tinha que fazer algo em prol do meu filho e eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha emprego, estava grávida. E em pouco tempo eu comecei a fazer bolos e eu não sei, e sei de onde surgiu, né, o dom. Foi Deus que me deu esse dom. E eu não sabia fazer bolo nenhum, todos os meus bolos solavam. Com o Alexandre, com 3 meses de idade, Deus mandou uma pessoa na nossa vida, que é a dona Jane, que é a avó dele, e ela foi de São Paulo para Fortaleza com a batedeira na mala. Ela foi no quarto, chegou na sala, ela abriu a bolsa e ela tirou uma batedeira de dentro da bolsa. E ela disse, você pode começar a fazer bolos agora. Eu sustentei meus filhos e você vai se sustentar e sustentar a sua casa. Então eu comecei a fazer um bolo, aí de uma vizinha fui para outra e em menos de um mês eu já estava fazendo assim para mais de 20 bolos e em 6 meses já estava dando entrevista sobre os bolos e o negócio explodiu de um jeito que assim não tem explicação física. E aí, Kilvia, você também já faz esse ensinamento, né? Como é que funciona o dia a dia de vocês para realmente o Alexandre, que mesmo muito novo, já perceber que Deus não pode faltar em lugar nenhum? Desde pequenininho eu ensino a ele que ele realmente, Deus é a resposta para tudo. Então tudo que acontece no nosso dia a dia, até na escola, alguma coisa, ele chega e eu falo, filho, você já conversou com Deus? Você já agradeceu por algo? Como é a sua oração, para a gente finalizar? O que é que você pede pro Papai do Céu todos os dias antes de dormir, quando você acorda? Que eu desejo que minha família sempre seja protegida por Deus. Que Deus abençoe todo mundo que está nos assistindo e que nunca falte amor e Deus. E vamos comer muito bolo. E vamos comer muito bolo. Gente, eu fico impactada com esse tipo de história, sabe? Essas histórias bem simples assim, porque eu vou pegar alguns pontos ali que eu acho que são muito importantes de você prestar atenção. Veja, ela estava numa situação em que ela não sabia o que fazer. E ela teve fé para pedir para Deus, só que ela não teve fé somente para pedir. Ela teve também para obedecer, porque quando veio a batedeira para ela naquela história ali, ela não sabia fazer bolo. Você prestou atenção nisso? E ela começou a fazer os bolos, porque ela não estava ali com preguiça, com medo, ela foi lá e fez. Eu acho isso tão bonito, porque é a fé que faz você ir pedir a Deus algo e a mesma fé que te sustenta e que fala, tá bom, eu posso não saber nada, mas se Deus me deu para fazer, Ele vai fazer alguma coisa. Então,
Fico muito feliz de poder compartilhar esse tipo de material aqui. Mas olha, a gente ainda vai falar sobre finanças no programa de hoje e as finanças relacionadas com a Bíblia. Então, só toma uma água e volte aqui comigo. E eu volto com você para falar sobre um tema muitíssimo interessante, porque eu sei que você é uma pessoa que se preocupa com as suas finanças, mas quer fazer isso da melhor forma quando se trata dos princípios cristãos, certo? Então olha só, o meu convidado de agora, ele é escritor desse livro aqui, ó. Olha que título interessantíssimo, como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Então ele já parte desse princípio que você é o administrador dos bens que foi Deus que confiou. Olha só, já gostei do título porque já ele é autoexplicativo. Mas olha só, o meu convidado está em Belo Horizonte, certo, meu querido? Mateus, seja muito bem-vindo. Mateus Machado é o autor desta obra que eu acabei de citar e vai nos explicar, então, como tratar de finanças a partir de uma ótica cristã, especificamente da Bíblia. Seja bem-vindo, viu, Mateus? Obrigado, Carol. Prazer estar aqui com vocês e gratidão aí pelo convite. Eu que agradeço, viu? Obrigada aqui pelo teu exemplar, né? Que veio aí direto de Minas Gerais. Abraço para quem está me acompanhando de Minas Gerais também. Mas, meu querido, eu queria saber o seguinte. Esse aqui é um tema interessante porque quem acompanha aqui o nosso programa, a nossa TV, quer fazer tudo o que for possível dentro dos princípios cristãos, né? Então, fico feliz de saber que você é um escritor católico trazendo essa pauta. Como que você se baseou para... Você tirou versículos? Como que foi que surgiu essa ideia e que surgiu a obra? Bom, Carol, assim como você disse aí, de você e das pessoas que acompanham aqui o programa, eu também cresci com essa vontade, com essa ânsia de conciliar, né, a minha fé, os meus princípios, aquilo que eu acredito, com o meu dia a dia, no trabalho, nas escolhas ali profissionais. Então, eu, nesse anseio, né, nessa vontade, fui desenvolvendo a minha carreira profissional até que em 2019, o próprio Papa Francisco criou um movimento chamado Economia de Francisco, que é, na verdade, inspirado em São Francisco de Assis, né? E vale dizer para as pessoas, por curiosidade, o primeiro banco da história foi fundado por franciscanos. E é um movimento justamente para nos instigar a dar uma nova alma para a economia e para as finanças e para que a gente consiga, né, humanizar um pouco mais esse tipo de assunto. Então, lá eu senti muito esse encontro entre a minha vocação como católico, esse chamado que a gente carrega, com também a minha vocação profissional. E aí nasceu o livro, né, o Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos, para que as pessoas possam trabalhar com mais sabedoria. Eu sou membro da Economia de Francisco desde 2019. A inspiração, ela vem muito desse movimento, mas a fonte de conhecimento vem da Bíblia, como você disse. Eu busquei muitos versículos, muitas passagens, e estudei também o contexto histórico, né, o momento em que cada uma daquelas passagens acontecia, porque às vezes as pessoas pegam um contexto, né, isolado de uma frase e elas passam a interpretar de uma forma. Então eu busquei entender em que contexto aquilo foi dito, né, para quem eram as pessoas que estavam ali conversando ou com Jesus, ou quando a gente fala do Antigo Testamento, com alguns profetas em alguns momentos. Então é interessante porque, né, esse repensar alguns versículos, muitas passagens, ele também é uma grande fonte de conhecimento. A Bíblia, a gente sabe, né, não é novidade para ninguém, mas é uma fonte inesgotável de sabedoria, e vale dizer que hoje a gente tem, né, uma nova oportunidade de enxergar a nossa vida financeira tendo a Bíblia também como guia. Mateus, e você é especialista em finanças e também teve esse chamado aí, né, por meio do Papa Francisco, de alguma forma, e você cristão, então você é um estudioso ou se tornou ainda mais com essa proposta. Mas você precisou do auxílio de alguém para contextualizar, para entender, porque a Bíblia, como você falou, uma fonte inesgotável e também complexa, né? Porque nós temos aqui em Curitiba um doutor em Bíblia, que é Dom Peruso, e
E a gente sabe que ele estuda na língua original, no hebraico, no grego, no aramaico. Então, eu sei que é bem complexo, né? Você contou com a ajuda de alguém ou você foi um estudioso mesmo dedicado? Olha, eu fui um estudioso dedicado, mas é claro que eu busquei muitas pessoas que pudessem colaborar comigo nesse processo. Então, outros padres, outros missionários católicos. Ano passado eu tive a oportunidade de encontrar o Papa, a assessoria do Papa, a irmã Alessandra Smerilli, que é a primeira mulher a ocupar um dicastério também no Vaticano, sempre trocando ideias, sempre pedindo sugestões, sempre pedindo correções. E o livro, né, ele é revisado e também conta com um prefácio escrito pelo Frei André Tavares. O Frei André, ele é o prior dos dominicanos hoje no Brasil. Então, a vocação, né, dos dominicanos é justamente o evangelizar pela palavra. Então, foi bem legal, porque é uma oportunidade da gente se aprofundar, de ser corrigido também, né, em alguns momentos, e para poder dar ou oferecer da melhor forma um direcionamento para as pessoas. E é legal, Carol, porque realmente é um assunto novo dentro, né, da nossa igreja, principalmente da forma que é abordado, que é uma forma mais leve, que é uma forma para se aproximar realmente das pessoas. Quando a gente fala de educação financeira e de Bíblia, e eu já tenho recebido alguns comentários de leitores dizendo assim, olha, é muito interessante, porque realmente faz a gente repensar a nossa relação com o dinheiro, mas sem ter aquele medo de, será que eu estou rompendo alguma coisa? Será que eu estou, né, colocando em descrédito os meus princípios? Que legal, muito, muito bem assessorado, hein, Matheus? Você tá com um networking muito bom, que legal. Agora, deixa eu te perguntar, você pode citar alguma fonte ali que foi inspiração para você? Você mencionou versículos e tal. Tem algum que te chama atenção ou que talvez cause maiores problemas quando as pessoas partem daquilo ali? Aí eu vou deixar a teu critério você escolher. Bom, eu vou citar rapidamente 2 então, tá? Porque quando você fala do problema, já me veio na cabeça de cara aquela passagem que fala que nós não podemos servir a 2 senhores, né? Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao dinheiro. E isso já é uma passagem polêmica e que eu falo para as pessoas, fica tranquilo. A minha proposta é que você entenda de uma vez por todas que a gente só serve a Deus. O dinheiro é meramente um instrumento e uma ferramenta na vida da gente, para que a gente realmente trabalhe os recursos que Deus nos dá de uma forma ainda mais feliz. E tem uma passagem que eu trago na página 88 do livro, que eu recomendo muitas pessoas buscarem depois, que é uma passagem que está em Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30, e que eu vou falar aqui de forma muito rápida. Diz o seguinte: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Eu falo que essa passagem de Lucas nos ensina a importância do planejamento financeiro. Quando você vai começar alguma obra, alguma coisa na sua vida, antes de você começar, que tal ter aquela postura de fazer os cálculos, de realmente, né, estudar aquilo que você quer fazer para não acontecer. De quando chegar naquele momento que você gostaria, você não ter condição de fazer aquela viagem, de contribuir com aquela causa que você acredita, de fazer a sua oferta, de oferecer o seu dízimo. Sabe, Carol, eu digo para as pessoas que o grande objetivo do livro é ajudar as pessoas a terem uma vida equilibrada, para que elas possam trabalhar os recursos que Deus nos dá de uma forma feliz, de uma forma leve, né, e entendendo que o dinheiro é meramente instrumento na vida da gente. Interessante. E eu estou folheando mais aqui, você coloca algumas tabelas, você coloca calendário, planilha, perguntas. Acho que até essa passagem que você citou, acho que Provérbios também traz alguma coisa parecida com esse planejamento, né? E você trouxe bem prático aqui. O que você... Bom, já que você citou algumas vezes que o dinheiro não é um fim, é um meio. Então, você acredita que se as pessoas resolverem a questão do para que serve o dinheiro, se elas responderem essa questão com os olhos voltados para as coisas do alto, elas resolveriam a maior parte dos problemas financeiros, Carol, no caso? Sim, não, eu até diria que iriam até além dos problemas financeiros. Se não a solução completa, no mínimo, um bom encaminhamento. Por quê? Porque
Porque quando a gente está com um problema financeiro, a gente não tem tranquilidade, a gente não tem sabe aquele sono de qualidade? A gente não consegue parar para poder falar assim, eu vou dar uma descansada. Não, quando você para, você está pensando na dívida, você está pensando no problema financeiro. Então o livro, por isso que na segunda metade do livro, eu trago ele como esse guia mesmo de planejamento financeiro, para mostrar para as pessoas como colocar em prática a educação financeira, como colocar em prática aquilo que vai realmente transformar o seu dia a dia, para que ela possa, a partir de então, sair daquela dívida. E importante dizer, viu, Carol, a gente está muito acostumado com o imediatismo. Sim. E aí no livro eu falo tanto do imediatismo quanto da teoria da comparação, alertando as pessoas, muito cuidado com essa história da gente ficar vendo rede social e ficar desejando uma vida que é uma vida fantasiosa e que muitas vezes é uma vida que até é de mentira. Então eu falo para as pessoas, foca no seu jardim, sabe? Seu jardim, ele é lindo, ele é maravilhoso. E aí a gente vai trabalhando a questão financeira que vai impactar para você ter mais tranquilidade, para selecionar com as pessoas que você gosta, sabe? Para buscar aqueles sonhos que você tem. Tem muita gente, que tem aquele desejo de ir para a Terra Santa, de fazer uma viagem legal. Tudo isso planejado é possível. Vocês sabem tão bem quanto eu, Vocês promovem tanta coisa. A gente sabe que quando as pessoas se organizam, se planejam, Deus também provê. Sim. Agora, não adianta coitar de Deus lá, Fica lá dando a provisão. E a gente aqui gastando, tudo furado o balde. Não, perfeito. Isso muito aí. Bom, Matheus. Obrigada, viu, por compartilhar. Gostei muito de conversar com você, conhecer a sua obra. Esse livro, como que faz para adquirir? Olha, muito simples, as pessoas podem adquirir pelo site da Ave Maria, então avemaria.com.br, Isso. Pode adquirir também, tem os links e todos os acessos no meu Instagram, que é o @Mateus com TH, Mateus Finanças. Mateus Finanças, sem o cedilha, pode olhar lá no meu perfil, tá o link, com todas as formas que as pessoas, além de várias livrarias pelo Brasil. Então a gente tem grandes livrarias pelo Brasil que já estão com o livro também disponível. Muito Obrigado, bom. Viu, pelo convite, uma alegria estar aqui. Eu que agradeço, viu? Um abraço para você, para todo mundo de Belo Horizonte, foi um prazer conversar com você. Deixo o contato aí para você que quer se aprofundar nas finanças desse ponto de vista, interessante, E me despeço também de você. Muito obrigada pela sua companhia de hoje. Continue na nossa programação. Amanhã tem mais Vida em Foco. Eu volto com você às 3h30 da tarde. Tá? Fica com Deus.